Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a reflexão deste último domingo do tempo comum e solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Primeira leitura, Daniel 7, a visão misteriosa de Daniel de um homem, de um filho de homem, que vem com poder, glória e que receberá e instituirá um reino que não se dissolverá, um reino eterno, um reinado que provém de Deus. Segunda leitura, Apocalipse 1, de 5 a 8, aquela visão inicial, de São João, de que apresenta Jesus Cristo, a testemunha fiel, que nos ama, que nos redimiu, que nos fez um reino de sacerdotes, e ele que virá com poder, o Alfa e o Ômega. E o Evangelho de São João, capítulo 18, Jesus diante de Pilatos, tu és rei, e Jesus dizendo, eu sou, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Bem, meus irmãos, a solenidade de Cristo Rei nesse ano, por causa da brevidade do Evangelho de São Marcos, não traz um texto de São Marcos, mas um texto de São João, E por isso, esse texto de São João nos coloca diante de uma dimensão do reinado de Cristo bastante interessante. Jesus diante de Pilatos é esse Jesus que se prepara para a cruz, que vai construindo, por assim dizer, o seu caminho de cruz. Apresentado ele como um rei, ele vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Ele diz, eu sou rei e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Primeiro, meus irmãos, nós cristãos temos que ter a clareza de que neste mundo nós estamos constituídos como estrangeiros, como homens e mulheres que estão longe da sua casa. Há uma interpretação bonita, não é a primeira interpretação, é verdade, mas é uma interpretação que o Frei Raniero Cantalamessa faz da palavra paróquia, paraoikos, para além da casa, porque as paróquias originariamente eram as zonas rurais, onde os presbíteros eram enviados, então, para além da casa do bispo, para anunciar o evangelho, para organizar comunidades ali, para além da diocese, a casa do bispo. Mas o Frei Raniero, o cardeal Raniero Cantalamessa, vai dizer que a paróquia é de fato esta casa de estrangeiros, esta paraoikos, este além da casa, uma tenda que nós armamos neste mundo enquanto não chegamos à nossa casa, que é o céu, a eternidade. E por isso, meus irmãos, o que é que nos habilita a permanecer nesse reino de Deus? E Jesus vai dizer hoje, todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E aqui, o que Jesus está nos dizendo é, para estar neste reino dele, para sermos esta multidão, como dizia o Apocalipse, de sacerdotes para Deus, para estarmos de fato vitoriosos sobre a morte no céu com o Senhor, precisamos neste mundo dar testemunho da verdade. E aqui há algo de muito importante e interessante. A verdade não é relativa para nós. A verdade não diz respeito a algo que eu estou vivendo, ou um contexto histórico, ou uma condição política, humana, ou... Não. Em grego, se diz verdade de aletheia. E aletheia significa tirar o véu. Então a verdade, ela tem sempre que ser descoberta, e que no fundo está fora de nós. Cristo é a verdade a ser descoberta. E nós estaremos na verdade e, portanto, no reino de Deus, se escutarmos a sua voz. Ou seja, não basta amar a pessoa de Jesus, isso é o início, mas é preciso amar a pessoa de Jesus entrando na obediência da fé, na obediência da sua voz. Portanto, o reino dos céus é um reino de obedientes, de súditos, portanto.
que submetem a sua vontade, submetem o seu querer a um projeto que não é o seu, que é o projeto do reino dos céus. E aqui nós devemos nos perguntar, a nossa experiência de fé, a nossa experiência religiosa tem sido uma experiência de reino de Deus ou de reino dos homens, né? Santo Agostinho, em uma das suas obras, chamada Cidade de Deus, ele faz uma comparação muito importante, ligada ao contexto que ele estava vivendo, que era o declínio, a decadência do Império Romano. Ele diz, nós podemos viver em duas cidades, na cidade dos homens, ou seja, que é este lugar onde nós vamos organizando a nossa vida com os nossos valores, do jeito que a gente quer, e no fundo achando que é aqui que nós vamos ficar, numa espécie de desejo de paraíso terrestre, mas que é uma loucura isso, porque isso se destruirá, se corromperá, ou se nós estamos edificando a nossa vida na obediência de Cristo, né? Seguindo a Ele, não querendo agradar os homens, mas querendo agradar a Deus. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Nesse diálogo entre Jesus e Pilatos, fica muito claro que Jesus não está preocupado em agradar a Pilatos, mas em testemunhar a verdade que é Ele mesmo, né? Por isso, meus irmãos, ao final do ano litúrgico, é importante que a gente pare para pensar. Nesse ano que nós vivemos litúrgico, desde o advento do último ano até hoje, nós temos entrado no projeto de Deus, ou esse ano nos serviu simplesmente para que Deus talvez entrasse nos nossos projetos, né? Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Deus te abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.